Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 20 de março de 2025, quinta-feira, cada unidade do Bitcoin está ali na ordem dos 86 mil dólares americanos, com uma alta nas últimas 24 horas de cerca de 2,4%. É isso mesmo, o Bitcoin conseguiu manter a sua alta ao longo desse último dia e voltou a superar a marca tão importante dos 86 mil dólares. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está em queda, uma queda de 1,38% nesse último dia, nessas últimas 24 horas, mas de qualquer forma está lutando ali para se manter na marca dos 2 mil dólares cada unidade. Alguns momentos vai estar 1.900 e alguma coisa, em alguns momentos vai estar 2.050, mas está lutando bravamente para se manter ali nos 2 mil dólares. A gente tem visto as principais criptomoedas do mercado, tirando o Bitcoin, com alguma correção. Especialmente as que tiveram uma alta maior ao longo desses últimos dias. Caso da XRP, que teve uma alta bastante significativa nas últimas 48 horas, mas nas últimas 24 horas está tendo uma leve correção de cerca de 2%. Nada diferente do esperado, um comportamento normal e a melhor notícia que a gente podia ter é de fato sobre o Bitcoin. O Bitcoin está ali lutando na marca dos 86 mil dólares, demonstrando alguma força para pelo menos não cair dos 85. Está nesse instante nos 86, agora por exemplo está 86.300. Então, essa é, sem sombra de dúvida, uma boa notícia. Ainda mais se a gente considerar que ao longo do dia de ontem saiu a decisão do Fed, que de fato, que nem o mercado já esperava, que nem a gente já tinha comentado aqui no Giro Bitcoin, não tivemos alteração na taxa de juros. Foi um no changes, sem mudanças. De qualquer maneira, que nem eu falei, já era esperado, mas no longo prazo os prognósticos são positivos apesar das incertezas da economia, de acordo com a própria declaração do Fed. Nesse momento, lá nos Estados Unidos, ao contrário daqui no Brasil, a taxa Selic é uma taxa exata, que também teve alta no dia de ontem. Nos Estados Unidos, é uma faixa de taxas e atualmente está entre 4,25% e 4,5%. De qualquer maneira, o cenário de longo prazo para eles, as expectativas estão em 3%. Ou seja, isso para 2026. Então, no longo prazo, a expectativa está para uma redução. Inclusive, o mercado acha bastante provável que a gente tenha 2 cortes ao longo desse ano, com o primeiro corte sendo na reunião de setembro. Então, nenhum corte na reunião de maio, que seria a próxima reunião, mas na reunião de setembro a gente já teria ali um corte da taxa de juros dos Estados Unidos. Então, o cenário de longo prazo não é ruim. O cenário de longo prazo, nesse momento, está melhor do que estava antes, mesmo em meio às incertezas da trade war travada pelo Trump contra aliados tradicionais como o México, como o Canadá e também até mesmo contra a China, que não é um aliado, mas é um grande parceiro comercial americano há muito tempo. E esse otimismo que a gente está vendo no Bitcoin, a gente está conseguindo ver também já nas negociações das bolsas americanas. A Nasdaq abriu há cerca de meia hora atrás e está com uma alta de 0,4%. Dow Jones está praticamente estável ainda, está com uma alta de 0,02% e o índice do S&P 500 está aproximadamente com 0,1% de alta. Também o mercado abriu a meia hora, que nem eu falei, o mercado recém abriu, o mercado americano, mas de qualquer forma abriu no positivo, o que é importante. Que nem a gente tem debatido muito aqui no Giro Bitcoin, existe atualmente uma correlação entre o preço do BTC e, consequentemente, o preço das principais criptomoedas e o S&P 500. A gente tem visto essa correlação. Os investidores do mercado financeiro de renda variável têm investido muito em criptomoeda. Criptomoeda atualmente é um ativo de risco do mercado financeiro de renda variável. Então, eu sei que não é só isso, é claro, eu sou do mercado cripto desde 2016, mas muita gente está chegando no mercado agora vendo o BTC simplesmente como um investimento. E para essa pessoa, é um ativo de risco do mercado de renda variável. Então, a gente tem visto uma relação muito grande. Quando a gente vê o S&P 500 caindo, a gente costuma ver atualmente o Bitcoin caindo também. Mas, de qualquer maneira, o mercado digeriu bem o statement, a declaração do Fed, o que é uma boa notícia para o nosso curto prazo. E no dia de ontem, nos ETFs de Bitcoin Spot, a gente teve mais um dia de inflow. Um inflow pequeno, um inflow de apenas 332 unidades de BTC, mas de qualquer forma a notícia é positiva, porque é o 4º dia consecutivo de entrada nos ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos.
Isso é bom porque a gente está consolidando de fato uma recuperação. Os ETFs de Bitcoin Spot acabam simbolizando que os investidores do mercado tradicional voltaram a comprar Bitcoin porque voltaram a ficar mais otimistas. E o mesmo a gente não está podendo falar do Ether. O Ether teve mais um dia consecutivo negativo. No dia de ontem, dia 19 de março, a gente teve uma saída de 6.060 unidades de ETH, que em dólar americano dá 11,7 milhões de dólares. Com isso, a gente já está chegando em 10 dias consecutivos de outflow. Não é uma marca boa, eu sinceramente espero que o Ether consiga fazer essa reversão o quanto antes, ainda mais agora com ele conseguindo lutar ali para superar a marca dos 2 mil dólares americanos, então eu espero que eles consigam reverter isso o quanto antes. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre fatores que ajudam no prognóstico positivo das criptomoedas, pela primeira vez, um presidente em exercício dos Estados Unidos falará em uma conferência sobre criptomoedas. E naturalmente estamos falando do Donald Trump, que vai falar no dia de hoje na Digital Asset Summit da Blockworks em Nova York. De novo, é a primeira vez que um presidente em exercício dos Estados Unidos vai participar, vai falar de uma conferência cripto. A sua presença, sem sombra de dúvida, destaca a postura extremamente favorável à indústria de criptomoedas. Algo totalmente diferente, por exemplo, da administração anterior, da administração Biden. A gente naturalmente vai acompanhar de perto o discurso do Trump ao longo dessa conferência e vai trazer aqui para vocês no episódio de amanhã do Giro Bitcoin. Mas isso ajuda a construção de um cenário positivo para as criptomoedas pensando no longo prazo. É o que eu tenho batido na tecla aqui quase todos os dias. A maior potência econômica do mundo está usando o Bitcoin como reserva estratégica. A maior potência econômica do mundo está falando quase que todos os dias sobre BTC. É fato que a gente vai ver uma corrida de nação pelo Bitcoin para poder comprar Bitcoin. E essa presença do Trump no evento de hoje da Blockworks, no Digital Asset Summit, é sem sombra de dúvida mais um indício disso. E para fechar o giro agora dos Estados Unidos, a Coinbase, que é uma das maiores exchanges do mundo e é listada na Nasdaq, inclusive, se tornou o maior validador, o maior node da rede Ethereum. Foram 11% de stake, 11% do total de Ether que está em stake é da Coinbase nesse momento. Se você não sabe o que é o stake, a mineração do Ether não é igual à mineração do Bitcoin. A mineração do Bitcoin é o que a gente chama de POW, que é Proof of Work. Ou seja, você cede poder computacional da sua máquina em troca de recompensa. No caso do Ether, a partir de 32 ETH, você consegue colocar ele em stake, você consegue holdar esse ETH e com isso você consegue ajudar na segurança da rede Ethereum. Então é o POS, Proof of Stake. E no caso, a Coinbase agora se tornou o maior validador individual da rede ETH do mundo, com 11% do total. É muito insignificante, muito bacana isso ter acontecido com a Coinbase. E de qualquer forma, a gente vê que a centralização em cima do maior operador está em 11%. Isso é, sem sombra de dúvida, uma boa notícia, porque não é um número tão significativo, não é um número tão alto assim, que signifique uma concentração, uma centralização de poder. Dando continuidade ao episódio de hoje e agora falando sobre preferência de criptomoeda no Brasil, a Bitso, que é uma exchange global, mas que nasceu no México, falou que para brasileiros as stablecoins superam o Bitcoin. Ou seja, um USDT, um USDC supera o BTC na preferência dos brasileiros. E isso é, sem sombra de dúvida, um cenário que a gente costuma ver, especialmente aqui na América Latina. Por quê? Porque a gente vive em países na América Latina que têm economias fragilizadas, com moedas, com fiat currencies fragilizadas. Então a gente sempre procura comprar dólar, se expor em dólar de alguma maneira para proteger o nosso poder de compra. Então, a preferência dos brasileiros por stablecoin é bastante clara. Aqui, a Bitso revelou em sua terceira edição do relatório Panorama Cripto na América Latina que os brasileiros estão mais interessados em stablecoins do que em Bitcoin. Segundo o estudo da empresa, o USDC e o USDT somaram 26% dos ativos digitais comprados no país, enquanto o BTC representou 22%, refletindo interesse por opções mais estáveis diante da volatilidade do real. E isso, inclusive, vai bastante ao encontro com o relatório que a gente já tem da Receita Federal Brasileira de reporte mensal, onde eles falam que a criptomoeda mais negociada no Brasil é o USDT.
E é justamente por causa dessa volatilidade negativa que a gente tem do real com o passar do tempo, uma forma de proteger o poder de compra. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, para fechar o nosso episódio de hoje, vocês devem lembrar que a Bybit, segunda maior exchange do mundo, foi hackeada no mês passado, vai completar um mês amanhã, inclusive, do hack, foi dia 21 de fevereiro, um ataque hacker promovido pelo Lazarus Group, que é um grupo ligado à Coreia do Norte, em 1,4 bilhão de dólares. E a Bybit está fazendo um esforço muito grande para recuperar, e se não conseguir recuperar esse dinheiro, inutilizar esse dinheiro para a Coreia do Norte, para o Lazarus Group também não conseguir utilizar. E eles divulgaram um relatório falando que do total de 1,4 bilhão de dólares que foram roubados, 7,59% o Lazarus Group conseguiu lavar de alguma maneira. Seja utilizando o DEX, seja utilizando alguma bridge, seja utilizando algum mixer de criptomoeda. 7,59% foi lavado. 3,54% foi identificado e conseguiu ser travado. Por exemplo, em carteira de USDT, que a Tether já bloqueou, ou em qualquer outro exchange centralizada que eles tentaram fazer e a exchange bloqueou, ou até em protocolo de DeFi, que tiveram protocolos fazendo alterações para poderem bloquear alguns endereços em específico. Então, 3,54% foram bloqueados, foram congelados, e 88,87% ainda está em posse do Lazarus Group, mas permanece rastreável, ou seja, eles ainda estão seguindo esse dinheiro para ou tentar recuperar ou tentar bloquear. Eles estão, inclusive, com Lazarus Bounty, a Bybit está pagando bastante dinheiro para todo mundo que conseguir entregar alguma informação importante sobre o Lazarus Group, seja carteira, transação ou algo do gênero, e, inclusive, eles já pagaram 2,2 milhões de dólares para 12 pessoas que conseguiram prover informações relevantes sobre o Lazarus Group. Sem sombra de dúvida, a Bybit, depois desse ataque que tomou, se tornou grande nome nessa cruzada contra o Lazarus Group. Briga super importante, afinal de contas, os principais ataques hackers do mercado foram feitos pelo próprio Lazarus Group. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, você já sabe. Chegou até agora aqui no episódio, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá escutando a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcast, passa a seguir a gente por aqui, compartilha no seu grupo de WhatsApp, compartilha no seu grupo de Telegram, que isso ajuda muito o nosso projeto. Isso possibilita que a gente possa continuar produzindo conteúdo diariamente para você. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua força, e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!